Como eu te amo, Senhor. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, na minha vida eu te consolo. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar um pouquinho. Ficar um pouquinho aí comigo, bem? Agradecer o grupo de louvor. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que eu me sinto em casa aqui, viu, pastor? Mas parece que eu estou lá em Campina Grande há muito tempo, né? Um dia o Senhor falou no meu coração para que eu pudesse estar sempre disposto a ajudar o pastor Eduardo e sua esposa, né? E eu disse, eis-me aqui, Senhor. De vez em quando eu ligo, pastor, o que é que está precisando? Ele disse, está tudo bem, irmãos, né? Essa última pedalada que fizemos junto, eu digo, pastor, estou aqui. O que é que você está precisando? Está tudo bem, irmãos. Nosso coração deve estar sempre assim, irmão, disposto a ajudar uns aos outros, amém? Esse é o propósito de Deus na nossa vida, tá? Então, hoje à noite, eu estava ali sentado, né? Eu gostei que o irmão me fez uma pergunta. Ele disse assim, e aí, pastor, o tema? E me pegou desprevenido, né? Mas como nós temos o Espírito Santo, ele está sempre a nos ajudar, sempre para falar. Eu disse, Espírito Santo, o tema. Aí... o tema eu já passei para o irmão, fala, desenvolva a sua salvação. Amém? Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Cada um de nós possamos, no dia a dia, desenvolver a nossa salvação. Queria que você abrisse lá em Lucas 18, a partir do versículo 35. Você pode olhar para o seu irmão que está ao lado. Que bom, irmão, você está aqui comigo. Amém? Vamos ouvir hoje. Deus tem me falado muito a respeito desse texto, irmãos. Tá? Nós vamos falar a respeito de um cego. Tá? E diz assim, 18:35. Fica tranquilo que vai chegar o versículo, tá? Capítulo 18, versículo 35. Que achou, diga amém. Amém. Começa Jesus a falar a respeito de parábolas. Em determinada situação, Jesus ensinava para os discípulos. E um deles, bem esperto, disse assim, Jesus, por que você nos fala por parábolas? Jesus, com toda a sabedoria divina, diz assim, olha, para vocês, queridos, será sempre anunciada o reino de Deus. Sempre anunciado, sempre ensinado o reino de Deus. Mas para outras pessoas que estão com vocês, essas pessoas eu já identifiquei que têm um coração endurecido. E para estas pessoas é necessário falar por parábolas. O que são parábolas? São fatos naturais tentando descrever uma situação espiritual. E hoje nós vamos novamente falar sobre parábolas. E aí alguém pergunta, mas Jesus, por quê? Ele diz, porque a maioria deles tem um coração endurecido. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não enxergam. Por isso que é necessário estar sempre fazendo uma comparação do reino natural com o reino espiritual, para que eles possam entender de uma forma melhor. E eu quero dizer para você que eu já aprendi muito com parábolas. Porque com certeza Deus nos traz e sempre nos trará revelações a partir de fatos naturais para fatos espirituais. E nós podemos começar nesta noite ouvindo Jesus falar mais uma vez por parábolas. E a palavra que inicia esse versículo é aconteceu. Fala,
aconteceu. Quantas coisas já aconteceram na nossa vida? Milhares de coisas já aconteceram na nossa vida e nós podemos dividir essas coisas, podemos dizer assim, no reino espiritual em duas partes. Coisas que aconteceram antes de nós conhecermos a Jesus e coisas que aconteceram depois que nós conhecemos Jesus, que nós nascemos de novo, que nós fomos salvos. Mas mesmo assim, coisas que aconteceram depois que nós conhecemos Jesus, nem todas elas agradaram a Deus. Mesmo nascendo de novo, mesmo conhecendo a palavra, deixamos de fazer coisas que deveríamos ter feito. Deus apresentou coisas para a gente fazer e nós não fizemos. Algumas vezes até falamos o que não devíamos. Pensamos como nós devíamos ter pensado. Julgamos pessoas sem verdadeiramente ter necessidade de ser julgado. Coisas que realmente não agradaram a Deus. Mas nessa noite Deus vai nos ensinar a respeito de tudo isso. Você pode dizer amém? Amém. Então aconteceram, tá? E aqui a Bíblia começa dizendo assim, aconteceu. Aconteceu que, ao aproximar-se quem? Jesus de Jericó, estava um cego, fala cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Aqui tem 4 coisas que nós vamos analisar nesta noite. Em primeiro lugar, estava uma pessoa que era cego. Essa pessoa não estava vendo. Ela não estava vendo e estava, além disso, assentado. Além de ela estar sentada, ela não estava no caminho, ela estava à beira do caminho. E a 4ª coisa, ela estava pedindo esmolas. E se nós trouxermos para a situação espiritual, nós podemos entender que existem muitas pessoas, até cristãos, nessa mesma situação. Pessoas que estão vendo com os olhos naturais, mas não estão vendo com os olhos espirituais. Estão cegas espiritualmente. E nada melhor do que nesse mês de janeiro, né, já está acabando, início de ano, cada um de nós fazemos uma reflexão. E tentarmos enxergar coisas na nossa vida que precisamos enxergarmos para que o ano seja melhor sucedido. Você pode dar um amém para animar aí? Aleluia. Amém. Além disso, existem pessoas, além de não estarem enxergando, elas estão à beira do caminho. Elas não estão no caminho, estão na beira. E quem está na beira não está no caminho. Porque o verdadeiro caminho é Jesus. Ele é a verdade e é a vida. Quem está com a verdade está com Jesus. Quem está no caminho está obedecendo a palavra de Deus. E a Bíblia diz, ensina, né, o teu filho no caminho em que deves andar. Porque ensinando no caminho, ou seja, é necessário você estar no caminho para poder ensinar. Então a Bíblia diz completa, jamais ele, quem teu filho, e você mesmo se desviará dele. Outra situação, ele estava o quê? Assentado. Quantas pessoas estão assentadas? Deus já falou, não fique mais sentado. Levante. Há coisas para serem feitas através de você. E a situação mais delicada de todas elas é pedindo esmolas. Então, quem está cego espiritualmente, quem está assentado, quem está à beira, está sempre pedindo esmolas. E a Bíblia aqui fala de esmolas espirituais. Com certeza, quem está pedindo é porque ainda não recebeu nada. E não recebeu porque ainda não está obedecendo. E não está obedecendo porque nunca fez o que Deus desejava que fosse feito. Olha para o irmão ao lado assim, dá uma risada. Diga, além, irmão. Amém, irmão? Essa não é a pregação para te trazer condenação. É uma pregação para você se despertar. Porque Jesus sempre traz boas novas. Jesus sempre quer o melhor
Para mim e para você. Amém? Vamos continuar. Isso mesmo, desse jeito. Aleluia. E ouvindo quem? O cego. O tropel da multidão que passava perguntou o que era aquilo. A realidade é que nós estamos ouvindo muito. A maioria das vezes, o que outras pessoas estão fazendo para Deus. E muitas vezes pensamos assim, será que eu sou capaz de fazer o que eles estão fazendo? Será que um dia eu sou capaz de estar aí na frente do lugar do pastor pregando? É capaz. Deus está esperando somente por você. Porque os mesmos planos e propósitos que Deus teve para mim, semelhantes tem para você também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Anunciaram-lhe que era Jesus que passava, o Nazareno. Então quem? O cego clamou, ou seja, gritou. Por que gritou? Porque a situação dele era desesperadora. Ele não aguentava mais permanecer na situação que estava. Porque com certeza estava no fundo do poço. Jesus, o que é que ele falou? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Saiba, queridos, que assim como Jesus teve compaixão daquele cego, naquele dia, essa mesma compaixão Jesus tem por você. Se tem áreas da sua vida que você precisa enxergar, que você precisa se levantar, Jesus está pronto para lhe ouvir. Basta somente você clamar. Porque o espírito de compaixão vai sempre se mover de Jesus para você, no momento que você clamar por ele. O que é o espírito de compaixão? É o espírito que se move a seu favor quando você dizer não tem jeito mais. Pelas minhas próprias forças nada eu posso fazer. Mas Jesus, eu creio que você pode fazer todas as coisas por mim. Versículo 39 diz assim: os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Porém, cada vez o cego gritava ainda mais. Irão existir sempre pessoas, irmãos. Quando você começa realmente a se dedicar às coisas de Deus, pessoas vão se levantar e dizer, rapaz, será que é assim mesmo? Tu não estás exagerando, não? Será que essas coisas que tu está fazendo, pulando, gritando, é de Deus mesmo? Algumas pessoas vão sempre tentar parar você. A maioria não quer ver o seu crescimento espiritual. Principalmente quando as manifestações do Espírito chegam até você. Mas você não pode parar. Você não pode tirar o seu olhar do alvo que Jesus, que é da palavra. Sempre entender que Jesus está sempre a trazer o melhor de Deus para você. E ele disse assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus, versículo 40, e mandou que lhe trouxessem o cego. Você imagina no meio daquela multidão, todo mundo conversando, principalmente as mulheres, aleluia. Jesus conseguiu ouvir aquele clamor daquele cego. E pediu que todos, aqueles que estavam próximos, trouxessem o cego para próximo dele. E tendo ele chegado, versículo 40, perguntou-lhes: o que queres que eu te faça? Sabe que essa pergunta Jesus está fazendo para você nessa noite? Qual é a tua necessidade? O que queres de mim? Jesus está falando, não sou eu. O que queres de mim? O que queres que eu te faça? Você crê que Jesus faz? Eu quero ouvir um amém mais forte. Você crê? O que queres que eu te faça? E o cego, com certeza, com muita sabedoria, ele disse assim: que eu torne a ver. Versículo 42, então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Primeira coisa que eu quero que você observe aqui é que esse cego não era de nascença.
Porque ele disse que eu torne a ver. Então, com certeza, esse cego já tinha ouvido a respeito de Jesus. Com certeza, os milagres que Jesus tinha feito, ele já tinha ouvido, ele já sabia alguma coisa do mestre. O que aconteceu com esse cego é que ele esfriou. É que ele não passou, não continuou a enxergar as coisas espirituais que antes ele enxergava. Eu olho para o nosso ministério. Quantas pessoas já se formaram no Rema? Quantas pessoas já fizeram ministro? Quantas pessoas fizeram escola de missões? Com certeza todos não estão fazendo aquilo que Deus deseja. Quantos estão assentados? Quantos não estão enxergando com os olhos espirituais? Quantos estão pedindo esmolas espirituais? Por quê? Porque esfriaram. Hoje à noite Deus quer nos ensinar como desenvolver a nossa salvação. Porque o novo nascimento um dia aconteceu comigo e aconteceu com você. A Bíblia diz: se com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, e com tua boca confessares como Jesus e Salvador da tua vida, Senhor da tua vida, serás salvo. Novo nascimento, a primeira parte. Nascer de novo, a primeira parte, o início da vida cristã. Mas o desenvolvimento da salvação não depende de Deus, depende de mim e de você. Vamos continuar. Porque eu creio que assim como aconteceu com o cego, né, a Bíblia diz que imediatamente tornou a ver, versículo 43, e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo que estava vendo isto, dava louvores a Deus. Mas centenas, milhares de pessoas seguem a Jesus. Mas nem todos eles estão desenvolvendo o que Deus deixou. Ou o que Deus tem como propósito. Filipenses 2,12 vai começar nessa noite a nos ensinar. Porque as cartas do apóstolo Paulo para as igrejas sempre terão um propósito de ensinamento, de fundamento. Com base na palavra de Deus, para com certeza desenvolvermos a vida espiritual. Ele diz, 2,12 de Filipenses: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, fala agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O verbo desenvolver, ele é pessoal. Ou seja, não é Deus que desenvolve a tua salvação, é você mesmo. Amém? Quando a Bíblia fala com temor e com tremor, essas duas palavras dizem o seguinte: que temor é com cuidado, é com zelo, é com apreço, é com valorização dessas coisas. Porque quanto mais nós valorizarmos a palavra, mais a palavra terá efeito na nossa vida. Quem crê, diga amém. Amém. Ele diz, porque Deus, versículo 13, é quem efetua. Diga, Deus é quem efetua. Deus é quem manifesta o seu poder através da palavra na minha vida e na sua. Então é necessário que diariamente eu tenha um contato com Deus. Através da oração, a oração em línguas, da meditação da palavra, da pregação da palavra e dar glória a Deus. Estão comigo? Segundo, a sua boa vontade. Irmãos, a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é agradável para nossas vidas. Então, deve existir da nossa parte um interesse sempre para meditar na palavra, para ler a palavra, para adquirir esse prazer
em ler a palavra de Deus. Versículo 14 vai dizer algumas coisas específicas para o desenvolvimento da salvação. Ele diz: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Essas duas coisas são fundamentos para o crescimento espiritual. Porque se você e eu murmuramos, nós não podemos agradar a Deus. E a murmuração destrói até aquilo que já foi adquirido. Quem crê, diga amém. Além da murmuração, Deus está falando em contendas, discórdias. Se nós trouxermos para a nossa família, o que mais impede o crescimento conjugal é a discórdia. É a contenda dentro do lar. E essa contenda, quando estão sendo observada pelos filhos, é que a coisa piora ainda mais. O versículo 15 vai nos explicar a necessidade de não murmurarmos e nem contendermos. Ele diz: para quê? Ou seja, se nós não murmurarmos e se nós não contendermos, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Que situação agradável, irmão, sem repreensão. Que situação mais agradável na sinceridade que precisamos ter com o Senhor. Ele diz: inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Se não murmurarmos, se não contendermos, iremos resplandecer a glória de Deus através de nós. E onde chegarmos, não seremos trevas, seremos luz. Eu tenho certeza que você já chegou em algum lugar. Não precisou você falar. E na hora que a pessoa foi lhe atender, ele disse assim: você é crente, é? E já passou por isso. Glória a Deus, igreja gloriosa. Sabe por quê? Porque você está resplandecendo a glória de Deus. Se você vive orando em línguas, se você vive meditando na palavra, a luz está resplandecendo nas trevas. Versículo 16 diz: ainda mais, preservando a palavra da vida. O que é preservar a palavra? É guardar aquilo que você já tem da parte de Deus. Principalmente o conhecimento, o comportamento como cristão. Porque nós temos um inimigo, ele ainda não desistiu de roubar de você e de mim a palavra. O inimigo vem para roubar, vem para matar e destruir. Primeiro o quê? A nossa vida espiritual. Porque quando ele fizer isso, ou se ele conseguir fazer isso, nós com certeza estaremos lá no mundo onde voltamos. Mas o propósito de Deus não é esse nessa noite. Eu queria ver você, todo mundo sorrindo agora, aleluia. Quando a gente escuta a palavra, a gente tem que se alegrar. Talvez seu pensamento esteja dizendo: eita, é comigo. Não é com todo mundo. Mas Deus vem somente para despertar. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não aceite condenação. Mas se você não está, aí vai ter que pedir perdão a Deus. Porque a condenação é inevitável. Você pode dar um amém? Amém. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos preservar a palavra, eu vou repetir, a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu e você, nos gloriemos de que não corremos em vão a corrida que nos foi proposta, nem nos esforçamos inutilmente. Irmãos, todo trabalho que você já fez até hoje para o Senhor está computado no céu. Toda cadeira que você pegou nessa igreja e colocou de um lugar para outro está computado no céu. Todo esforço que você fez para ouvir a palavra, para falar a palavra, para pregar a palavra, está computado no céu. Você e eu estamos desenvolvendo a salvação. E Deus se alegra com isso. Quando você olha para o seu filho, naturalmente falando, e vê que seu filho está estudando, e dá de ano em ano passando,
e está se fortalecendo, e está se alegrando no Senhor, está chamando para ir para a igreja, se alegrando. Você está se alegrando. Essa é a mesma visão de Deus para mim e para você. Porque Deus está vindo um esforço próprio para chegar exatamente onde Ele deseja. Vamos para Hebreus 2:1. Estamos já encerrando, viu? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Deus é bom. Hoje Ele está ensinando, não está pregando, tá? Amém? São ensinamentos preciosos da parte de Deus, que com certeza você nunca vai esquecer. Esse início de ano você vai turbinar, né? Com certeza vai chegar em dezembro muito mais convicto daquilo que foi feito. Hebreus 2:1 diz assim: por esta razão, que razão? Tudo isso que nós acabamos de falar. Que razão é essa? Não vamos mais murmurar. Não vamos mais contender. Vamos preservar a palavra na nossa vida. Vamos valorizar ainda mais essa palavra. Por esta razão, queridos, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Fala firmeza. Eu acho fantástico que a Bíblia só se completa, não é verdade? Pega com firmeza. Tem um plano de vida espiritual. Você, Senhor, eu vou decidir hoje. Todos os dias eu vou ler a palavra. Você toma café todos os dias? Almoça todos os dias? Escova os dentes todos os dias? Já é costume. Já é um hábito na sua vida. Então, ler a palavra todos os dias tem que tornar a ser um hábito. Um hábito que vai agradar primeiro a você e depois a Deus. Um hábito. Preciso todos os dias orar e preciso todos os dias ler a palavra. Me apegar com mais firmeza. É de glória em glória. Precisamos nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Aí a Bíblia diz assim, para quê? Para que jamais nos desviemos delas. Sabe por que algumas pessoas se desviaram? Porque não se apegaram com firmeza. Então a maneira que a gente pega tem tudo a ver com a segurança espiritual que nós temos. Com o amadurecimento espiritual que já tivemos. Aí eu acho fantástico e diz assim, ó, versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, os anjos falaram. Diga, os anjos falaram. Não é verdade? Os anjos falaram. Os pastores estão falando. Os discípulos falaram. Jesus falou. O Espírito Santo falou. Deus falou. Então são através das palavras que nós ouvimos, aprendemos e mudamos de vida espiritual. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Eita, pastor, tem esse castigo aí? Tem. Está escrito. Agora eu vou te explicar como é esse castigo. Não é Deus que castiga. É porque está estabelecido no reino espiritual que a obediência à palavra proporciona bênção para as nossas vidas. Mas a desobediência, infelizmente, acontece coisas que não desejamos. Então assim está estabelecido. Quem quer receber as bênçãos de Deus, obedece à palavra de Deus. Se pega firme com essa palavra. Busca sempre esta palavra. Mas quem não fizer isso, qualquer um na face da terra, vai verdadeiramente desfrutar de uma situação espiritual indesejável.
que não é proporcionada por Deus. Proporcionada por quem, pastor? Por você mesmo, por mim mesmo. Porque criamos uma situação desfavorável e o nosso adversário teve toda a condição de agir. Quem crê, diga amém. Versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, a salvação, ou o desenvolvimento da salvação, ela não pode ser negligenciada. Porque ela não depende mais de Deus, mas depende de mim e depende de você. Há várias formas, irmãos, de desenvolver. Vou dizer uma delas, já falei, mas vou dizer outras. Se envolver com a igreja. Congregar. Se alegrar de estar perto uns dos outros. Está sempre a obedecer à ordem da autoridade superior. Não está escolhendo o que fazer, mas está sempre desejando fazer aquilo que Deus tem para você fazer. Sede fiel no pouco, que no muito te acrescentarei, diz o Senhor. Irmãos, eu não me arrependo em nada, do que já fiz para o Senhor. Muitas vezes as coisas estavam sendo feitas e eu perguntava a Deus, Senhor, como é isso? Senhor, para que isso? E o Espírito Santo, somente faz. Somente faz. À medida que nós fazemos, a revelação porque estamos fazendo vai acontecer. Mas é importante primeiro fazer. Está comigo? Essa salvação, o versículo 3 diz, que foi anunciada inicialmente pelo Senhor. E depois foi confirmado pelas que o ouviram. Ou seja, pelos discípulos. Dando Deus testemunho juntamente com eles. Que testemunho Deus deu? Sinais, fala sinais, prodígios e vários milagres. Sabe que você é um milagre na mão do Senhor? Se você olhar para trás e meu Jesus, quantos milagres aconteceram. Então já temos motivos para dar louvores a Deus. Para reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida, amém? E eu aprendi essa semana que podemos dar graças a Deus, né? Termos gratidão por Deus, não só por aquilo que Deus já fez, mas também por aquilo que Ele ainda vai fazer. Porque Deus é fiel, irmãos. Dar gratidão a Deus, ser grato a Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer, é fé pura. Afinal de contas, aquele que tem fé é aquele que tem certeza. Certeza de quê, pastor? Certeza das coisas que se esperam. Convicção dos fatos que ainda não se veem. Mas já está dando graças a Deus. Você pode dar graças a Deus aí, ó. Aquilo que está no seu... Não, aquilo que você deseja, Deus já está fazendo. Pastor, o que é que eu preciso? Desenvolve a salvação. Aleluia. Distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Queridos, o Espírito Santo, ele está dentro de você. Ele é o seu ajudador, é o nosso ajudador em todas as coisas. Das coisas que você menos imagina, o Espírito Santo sabe como te ajudar. Mas eu quero dizer para você, a comunhão com o Espírito Santo, ela depende do desenvolvimento da tua intimidade com Ele. Ninguém desenvolve uma intimidade sem comunicação. Se você nunca falar com a sua vizinha, jamais você vai ser conhecido dela. Porque tem cristãos, existem cristãos que há bastante tempo já nasceram de novo.
mas não desenvolveram a comunhão com o Espírito Santo. Ele continua lá dentro, desde o dia que você nasceu de novo. Mas a intimidade não depende dele, depende de você. Achou como é que começa a intimidade? Bom dia, Espírito Santo. Você está aqui? Claro que ele está aí. Mas ele quer conversar com você. Ele quer ajudar você em toda situação. E eu converso com o Espírito Santo todas as coisas. A mais recente, pastor, que ele me ensinou. Eu estava com uma rede, né? Comprei uma rede, gosto de rede, pastor. E a rede realmente muito maior do que o comprimento entre os dois armadores. Eu disse, Silvana, e agora? Ela disse um nó. Eu disse um nó, nada. Vamos colocar lá a rede. E eu cheguei perto do Espírito Santo, e agora? Eu quero diminuir o tamanho dessa rede. Ele disse, está vendo o punho? Eu disse, estou. Está vendo as cordas? Eu disse, estou. Ele disse, onde a corda termina lá, você abre as duas junções na rede e puxa entre um e outro, leva para lá para cima. O punho foi dividido pela metade. O sobrenatural se manifestando no natural. Perdeu a chave, o Espírito Santo sabe onde está. E pastor, eu já tive centenas de experiência. Se você não acredita, eu digo que você está atrasada. Porque antes eu perguntava a Silvana, hoje eu pergunto ao Espírito Santo. Deu glória a Deus, Arnaldo? Meu Deus do céu, eu não sei onde está esse documento. Deus sabe. O Espírito Santo sabe onde está o documento. É só você se tornar sensível a cada dia mais a essa comunhão, que numa forma mansa e suave ele fala ao seu coração. Eu quero dizer uma coisa, o que você não sabe, o Espírito Santo sabe. Pastor, o que é que tem a ver isso com desenvolver a salvação? É quanto mais você desenvolver, maior a intimidade. Queridos, nós estamos na dispensação do Espírito. Jesus está sentado à direita do Pai, mas o Espírito Santo está dentro de você. Eita, pastor, hoje foi domingo, dia de praia, nem deu tempo de eu conversar com o Espírito Santo. Começa daqui a pouco. Não tem nenhum problema. E eu quero dizer para você que quando você for para a praia, o Espírito Santo vai também. Quando você estiver numa situação sem saber como resolver, o Espírito Santo sabe como resolver. Não importa a fila, seja do banco, do INSS, do Estado, da Prefeitura, da Cagepa, em qualquer lugar o Espírito Santo está dentro de você. Aleluia. Eu estava numa enorme fila essa semana. E eu sempre converso com o Espírito Santo, viu, dona Carminha? Espírito Santo, essa fila. Chegou assim uma pessoa e disse, irmão, de vez em quando as pessoas chamam de irmão, nem sabem que eu sou irmão. Mas não sei porquê. É a luz, diga a luz. Quando alguém lhe chamar de irmão, sem não lhe conhecer, é porque a luz está brilhando em você. Ô irmão, qual é o seu problema? Eu digo, não é problema. Eu vou fazer parte aqui de um atendimento. Ele disse, se eu fosse você, eu ia logo para essa fila. Eu disse, por quê? Ele disse, daqui a pouco, 90 a 100 pessoas estarão na sua frente se você não ficar em pé. Eu disse, tá bom, muito obrigado. Eu digo, Espírito Santo, e aqui? Ele disse, sente. Sente. E eu sentei. E a fila começou, irmão. E a alma disse, rapaz, vai para a fila, rapaz. Eu prefiro obedecer o Espírito. Diga eu, prefiro obedecer ao Espírito. Agora você está dizendo a ele, nem a mim não, viu? Você já está dizendo ao Espírito Santo isso. É uma declaração sua para o Espírito, não é para mim. Então você já está desenvolvendo a salvação. Hoje à noite. Pelas suas palavras, pela sua confissão. Aleluia. Você pode sorrir, aleluia. Glória a Deus.
Deus ensina assim, amém? Aleluia. Amém? Mas vamos lá. Fila. E Silvana, não vem não, é? Você não vem não. Fica calma, minha irmã. Vai abrir meu dia, vai abrir. Fica tranquila. Aí o que aconteceu? Quando eu me levantei, já tinha 200 na minha frente. E aí eu fui para a fila, pastor. Quando eu cheguei, né? A fila andando, mas era só para receber a ficha. Tá. Quando eu peguei na ficha, o Espírito Santo disse, diga para que você veio. Eu disse, olha, eu já estou nesta situação. Ele disse, para você não precisa fila, senta ali. Imagina se eu tivesse ficado na fila em pé, desde o começo, assim como a pessoa tivesse me dito. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar, irmãos, para dizer para você que o Espírito Santo está dentro de você para favorecê-lo. Agora presta bem atenção nisso. Ele não vai fazer no seu lugar. Ele vai lhe ajudar. Ajudador não é substituto. O ajudador é aquele que, quando vê alguém começando a fazer, vendo a disposição de ser feito, vendo o interesse de fazer, ele se levanta e diz, estou contigo, irmão. Diga, doce Espírito. Irmãos, falar com o Espírito Santo, depender do Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo, valorizar o Espírito Santo, é a coisa melhor que existe na vida espiritual. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, ele tem o prazer de conversar com você. Fala prazer. Vamos para 1 Pedro encerrar. 1 Pedro 2:1. Aleluia. Você está alegre? Deus está falando. Deus está ensinando. 1 Pedro 2:1. Mais conselhos para desenvolvermos a salvação. Já aprendemos, não devemos murmurar, não devemos contendermos, devemos preservar a palavra em nossas vidas, devemos guardar esta palavra, devemos mantermos firmes, devemos conversar, desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo. O versículo 1 de 1 Pedro 2 diz assim, além de tudo isso, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Fala maldade e dolo. Sabe que a maldade começa no pensamento? Muitas vezes não conseguimos ou não somos maus, mas pensamos o que não devemos de algumas pessoas. E o nosso pensamento não é controlado por Deus, é controlado por cada um de nós. E uma das coisas fundamentais para o desenvolvimento da salvação é uma mente renovada. Como posso, pastor, renovar a minha mente? Pela palavra. Você hoje e eu só pensamos diferente por causa da palavra. A Bíblia diz, rogo-vos, pois, irmãos, está lá em Romanos 12, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, com as coisas desse mundo, com a pressão que esse mundo oferece. Mas, conjunção adversativa, transformai-vos pela renovação da vossa mente,
A Bíblia, tudo que fala, ela diz para quê? Para que experimenteis qual seja a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Então só podemos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus se transformarmos a nossa mente. Pastor, é difícil, facílimo. Eu e você não pensamos como pensávamos o ano passado. Por quê, pastor? Milagre. É milagre mesmo. Deus só sabe fazer milagre. Porque você ouviu a palavra, porque você leu a palavra, porque você meditou na palavra, porque você pregou a palavra, porque você ensinou a palavra. E essa palavra varreu a nossa mente suja. Por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, Arnaldo. Aleluia. A alegria no Senhor já está dentro de você. Como, pastor? Quando você nasceu de novo, o amor de Deus foi derramado no seu coração. E nesse amor veio paz, veio alegria, veio longanimidade, veio benignidade, veio domínio próprio, veio um pacote inteiro. Então tudo isso que já está dentro de nós deve frutificar. Deve sair de dentro para fora. O que é isso? Desenvolver a salvação. Jesus, fala Jesus, fonte de vida, razão de todas as coisas. Eu e você temos a autoridade de rejeitar todo pensamento mau. Qualquer pensamento mau a respeito de uma pessoa, em vez de eu e você permanecermos pensando errado, a gente pode pensar assim, em vez de pensar dessa forma, eu vou orar por esta pessoa. O pensamento não consegue permanecer. Por quê? Porque a palavra tem um poder maior do que qualquer mau pensamento. O pensamento, ele é como uma raiz, ou como uma semente, perdão. Se você deixa ele permanecer, ele vai enraizar. Ele vai ficar cada dia mais profundo. Mas qualquer semente mal, no momento que chega, se você esmaga com a palavra, ele não tem como enraizar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que de toda maldade, de todo dolo, versículo 2:1, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicência. Então vamos comentar todos. Só o Espírito Santo quer, amém? Versículo 2 diz assim, desejai. Para finalizar, irmãos. O desejo tem uma grande importância para Deus. Ou seja, o desejo do seu coração. A Bíblia diz que Deus satisfaz os desejos do seu coração. Então, aquilo que você tem como plano para a sua vida, você precisa desejar. Como é o desejo, pastor? A primeira coisa que tem que existir como desejo é tornar Deus conhecedor através das suas palavras. Vou dizer de novo. O seu desejo, você pode sorrir, aleluia. O seu desejo, Deus tem que conhecer. Não, mas pastor, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Eu sei, irmão. Mas a Bíblia diz que você tem que desejar. E o seu desejo tem que ser colocado diante de Deus.
Deus precisa ouvir da sua boca o seu desejo. Sabe por quê? Porque isso é fé. Amém? Senhor, aqui está o meu desejo. Eu sei que somente eu, pelas minhas próprias forças, não vou conseguir. Mas, através de você, eu já creio que aquilo que eu estou desejando, eu já recebi. Aí você cravou no reino do Espírito. E diga assim, e depois, pastor? Diga, e depois, pastor? Senhor, muito obrigado. Ações de graças, porque eu já recebi aquilo que já coloquei diante de você. Pastor, o que é que tem a ver isso com desenvolver a salvação? Puro desenvolvimento. O desenvolvimento da nossa salvação vem através das nossas atitudes. Como diz a irmã Marta, não é, irmã Carminha? Se você fizer alguma coisa vai acontecer. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Então, com certeza, eu e você preferimos fazer alguma coisa. Principalmente o que a palavra ensina. Porque é certeza se manifestar. Olha para teu irmão e diz assim, isso é que é Deus. Aleluia, Jesus. Só mais uma para o teu irmão, diz, desejai. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Quem já ouviu um bebê com fome? Quem já ouviu faz assim? Você já imaginou o desejo dele amamentar? Quando ele está chorando? Meu irmão, tem uns que gemem. Quando ele pega a mama, quando o desejo é satisfeito, para toda a ansiedade. Esse mesmo desejo, Deus nos ensina para termos das coisas espirituais. Crescimento espiritual. Novas coisas Deus tem em 2014 para cada um de nós. Deus está me mostrando grandes coisas, pastor, nessa igreja. Crescimento. Crescimento. Primeiro, crescimento em todos vocês. Crescimento, conhecimento da palavra. Aleluia. Aí ele disse assim, irmãos, para fechar, para quê? Esse desejo ardente tem um propósito. Para quê? Por ele, ou seja, por esse desejo, vos seja dado o quê? Crescimento, fala crescimento para salvação. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, tudo que você nos ensinou nessa noite. Nós desejamos um crescimento espiritual. Nós estamos aqui, Pai, abertos para você. Nós estamos aqui, Espírito Santo, querendo uma comunhão maior com você. Queremos desenvolver uma intimidade maior com você, Espírito da graça. Porque precisamos de você em todos os momentos. Sem você, Espírito Santo, nada podemos fazer. Muito obrigado. Porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos renova, a tua palavra nos traz luz. A tua palavra é a verdade e a vida para as nossas vidas. Pai, eu peço por esta igreja uma porção do Espírito de sabedoria e de revelação. No pleno, mas profundo conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré.
iluminando os olhos espirituais de cada um deles, para que eles possam conhecer com mais clareza a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza, Pai, do seu poder que habita em cada um de nós. Poder esse, Pai, que resgatou Jesus Cristo dentre os mortos e o colocou sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. As pessoas que estão aqui, eu vejo corações abertos, corações compungidos, corações arrependidos, corações alegres, corações dispostos a fazer mais e mais. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus.